Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar a Deus, que encha nossos lares de muita saúde e muita harmonia também. Hoje nós vamos fazer um estudo interessantíssimo, porque nós vamos fazer essa reflexão e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se enquadrar nesse estudo. Nós estamos falando aqui sobre o medo que a maioria das pessoas sentem de ver ou travar contato com os espíritos desencarnados. Quantos de vocês não já passaram por alguns fenômenos assim, de sentir a presença dos espíritos dentro de casa? Alguém que vê vultos passando, ou aquelas pessoas que estão sozinhas em casa e ficam com aquela sensação de que alguém os está observando, ou mesmo a pessoa está praticamente dormindo e alguém toca nela, ou o espírito se apresenta no seu quarto para lhe trazer alguma mensagem. Enfim, são muitos os fenômenos. E por que vem esse pavor, que vem esse medo? Porque tudo isso foi tratado por muitos anos como algo misterioso, como algo fantasmagórico, enfim. O fato é que, para algumas pessoas, isso aí é mais raro, torna-se uma patologia muito séria e já catalogada na psiquiatria como espectrofobia ou fantasmofobia, que é uma fobia muito intensa. As pessoas têm um medo irracional dos espíritos e aí traz realmente muito transtorno para a sua vida. Numa publicação de 2018, numa revista chamada Fronteiras da Psiquiatria, tem muitos casos catalogados e eu trouxe aqui 2 para nos dar de exemplo dessas fobias mais sérias. Tem o primeiro caso de uma moça que morou o tempo inteiro com seus pais e o pai veio a desencarnar, ficou ela e a mãe. Num final de semana, a mãe resolve fazer uma viagem e a moça ficaria sozinha em casa neste dito fim de semana. O que é que ela fazia? Ela passava as noites perambulando pela rua para não ter que dormir sozinha dentro do apartamento. Veja que coisa séria. E o caso de um rapaz que era solteiro, dormia no quarto com seu irmão mais velho e esse irmão viajou para outra cidade, definitivamente a trabalho. E então o que é que ele fez? Apressou o seu casamento para não ter que dormir sozinho. Então parece uma coisa assim que a gente nem imagina, mas é fato catalogado em revista de psiquiatria. Então para essa fobia dá-se realmente esse nome, espectrofobia ou fantasmofobia. Pois bem, vamos a partir de agora então estudar pela ótica espírita como essa presença dos espíritos em nosso dia a dia é algo extremamente natural e que pelo conhecimento nós vamos perdendo esse medo naturalmente. Quem conhece o fenômeno fica mais fácil de lhe compreender que é algo natural e trata na vida também de uma forma mais tranquila com isso. Pelo menos deveria, não é? Então é pelo conhecimento que nós vamos serenando esse certo receio. E por que, não é, gente? Esse medo chega na grande maioria das pessoas. Porque criou-se uma cultura de que quando o espírito aparece é para nos fazer mal, são realmente fantasmas, são aquelas imagens que foram feitas durante muitos anos e que as pessoas introjetaram como verdade. E não é bem assim. Quem são esses espíritos que, vez por outra, a gente tem contato? Pode ser parentes que desencarnaram antes que nós, espíritos até alguns infelizes que necessitam de uma prece, ou espíritos que vêm nos trazer algum recado, ou mesmo nos dar prova de sua existência além do desencarne. Enfim, não são naturalmente espíritos que venham nos fazer mal. Então essa é uma informação que a doutrina nos traz, muito importante, tá certo? E com isso,
os espíritos nos asseveram, quando Kardec indagou: quem são então esses espíritos desencarnados? Eles nos ensinam: são a alma dos homens que viveram na matéria e que apenas estão fora do corpo físico, nessa outra dimensão que nós chamamos plano espiritual, gente. E aí, eu trouxe aqui a questão 87 do Livro dos Espíritos, que Kardec, quando começou a travar contato, não é, com essa realidade dos espíritos sempre compartilhando conosco nossos espaços em casa, na empresa, na via pública, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos da verdade: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Eles responderam assim: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Porque os espíritos são uma força da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então já fica essa resposta mostrando que o mundo espiritual é tudo que nos cerca e que realmente em torno dos homens encarnados há toda uma população de espíritos também desencarnados e que atuam no nosso dia a dia também. Quem não gostaria de ter sempre a presença do seu anjo guardião a lhe trazer boas vibrações, lhe inspirar, lhe fortalecer nas horas mais difíceis? Então eu pergunto: teríamos medo da presença do nosso anjo guardião? Não. Imaginem que uma mãe desencarnou, um irmão desencarnou. Se eles retornarem ao mundo físico, ainda que seja por um breve momento, para que temê-los, não é? Não são nossos queridos que partiram? E aí Kardec justamente questiona: onde estão esses espíritos? Em toda parte, gente. Então, quer a gente queira, quer não queira, quer ainda abriguemos em nós esse receio, é uma coisa natural, não é? Essa interação do plano físico com o extrafísico, eles praticamente se misturam o tempo inteiro. E aí, a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, mostrando que os espíritos realmente estão muito no nosso dia a dia. Por isso que eu falei, muitos de nós vai se encaixar, vai se identificar com esse tema, porque esses fenômenos estão por aí. Apenas a doutrina espírita traz um olhar de naturalidade para isso. E aí a questão 459 do Livro dos Espíritos é interessantíssima, porque Kardec vai e pergunta: e esses espíritos que estão ao nosso redor nos influenciam através do nosso pensamento? Resposta dos espíritos: influenciam muito mais do que vós imaginais. Na prática, são eles que vos dirigem. Olha aí, gente. A interação dos espíritos desencarnados no nosso dia a dia é muito maior do que a gente imagina, não é? Então é por esse conhecimento que naturalmente nós precisamos ir nos tranquilizando quanto a esse fenômeno, que é muito natural e não é coisa nova, gente. Muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita dizem: isso é invenção da doutrina, não tem nada de natural, são fantasmas horríveis que realmente vêm. Nada disso, gente. Eu vou trazer aqui, em Atos dos Apóstolos, lá na época do Cristo, como a interação dos espíritos desencarnados com os discípulos eram muito mais diretas até. Veja aqui em Atos dos Apóstolos 8:29, diz assim: disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Em Atos 10:19, diz assim: estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Ainda em Atos 11:12, disse-me o Espírito que eu fosse com eles, sem hesitar,
e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. Então veja, gente, que interação direta dos Espíritos para com os apóstolos. Orientavam mesmo. Por isso que está na questão 459. Muitas vezes são esses Espíritos até que nos dirigem às ações, porque eles vêm pelo pensamento, nos sugerem, e nesse caso até pela voz direta, os Espíritos se apresentavam aos apóstolos, se materializavam muitas vezes e diziam o recado que desejavam, lhes fortaleciam o ânimo até para seguir na sua jornada de divulgação do Evangelho. Então é um fenômeno naturalíssimo e que vem desde que mundo é mundo, tá certo? E aí os Espíritos dizem, somos muito visitados, olha, os Espíritos conservam as afeições sérias que tiveram na terra. Eles se comprazem em voltar para junto daqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigimos, ao passo que são indiferentes para com aqueles que não lhes têm nenhum sentimento e apenas indiferença. Então, os Espíritos dizem isso, né? De que nós somos constantemente visitados por aquelas pessoas queridas, pelos nossos anjos guardiões, ou aqueles espíritos ditos familiares que vêm nos auxiliar em nossas tarefas do nosso dia a dia. Então, gente, esses espíritos estão por toda parte e interagem conosco naturalmente. Então, não deveríamos ter esse receio tão sério quando esses espíritos então se apresentam, porque são pessoas exatamente como nós, apenas desenfaixados da matéria física. Tá certo? Então, mesmo espíritos, quando estão na condição de sofredores ou infelizes, são tratados pela doutrina espírita com muito zelo, com muito carinho e jamais com pavor e com aquele sentimento de afastá-los imediatamente. Não. Muitas vezes, em nossas reuniões mediúnicas, esses espíritos chegam muito necessitados, passaram por graves sofrimentos aqui na matéria, chegam no mundo espiritual ainda em sofrimento psíquico, e aí é uma ação até de caridade quando nós oramos por esses espíritos. Então os espíritos nos ensinam coisas muito importantes e a mais fundamental, confiemos, gente, na bondade divina. Toda essa interação de espíritos com o mundo material é regida por leis também. Deus é o nosso Pai soberanamente justo e bom. Os espíritos não podem a qualquer momento dizer vou prejudicar alguém, aparecer e prejudicar. Existem as leis do mundo espiritual. Então, uma sugestão muito interessante e que muita gente já diz e já conhece, diz assim, olha, quando se aproximar algum espírito, mas não é qualquer espírito. Se você não sentir uma boa impressão quando você estiver no seu ambiente, por exemplo, familiar, e sentir aquela impressão de que alguém está presente e você não sentir uma boa vibração, se socorra da prece, faz uma prece a seu anjo guardião e peça por esse espírito, que por vezes não é um espírito mau. Na grande maioria das vezes é um espírito até necessitado. E como nós falávamos, na grande maioria das vezes são espíritos afins conosco, que vêm nos visitar, que traz suas boas vibrações. Então, não guarde medo, gente, não guarde esse receio intenso. Tenha maior naturalidade com esse fenômeno. Ah, Robson, mas isso não é de um dia para o outro. Perfeito. Mas aos pouquinhos nós vamos nos acostumando com a ideia, porque conhecemos o que se passa. Resumindo, gente, são espíritos que estão desencarnados, mas viveram aqui como nós, ou em outros mundos. Normalmente são espíritos afins conosco que se apresentam no nosso ambiente, ou familiar, ou da empresa, ou na via pública. Isso é natural, acontece. E quando nós vamos tendo esse conhecimento e confiando na bondade de Deus, naturalmente, esse grande receio que a gente vinha, não é, acolhendo em nós no correr desses anos, eles vão se desfazendo.
Inclusive, tem aquelas pessoas, como falava, desenvolvem até fobias mais profundas sem necessidade, pessoal. Tá certo? E aí os espíritos dizem isso. Se socorram da prece, se sentir que a vibração não é muito boa, saiam da frequência desses espíritos, que aí vocês vão ficar muito em paz também. Então essas são as explicações, e o tema diz assim: por que temer os espíritos? Realmente não há necessidade. Os espíritos são pessoas como nós, convivem, volto a dizer, quer a gente deseje ou não, em todos os ambientes há espíritos desencarnados interagindo com os homens, e vocês com certeza já devem ter ouvido milhares e milhares de depoimentos onde as pessoas falam dessas breves experiências que tiveram. E a finalidade do nosso estudo foi trazer realmente o conhecimento do que se passa e a naturalidade com que nós espíritas tratamos esses fenômenos da presença dos espíritos em nossa vida. Espero que tenham gostado de mais esse estudo, não é? Divulguem bastante, é o que eu peço. Deixem realmente aqui o seu like, tá certo, gente? Estou muito feliz, não é, de estar novamente aqui recuperado e podendo fazer com essa mesma alegria o nosso estudo aqui do sábado. Então, deixo aqui um forte abraço para todos, desejo de muita paz, e com certeza sábado que vem estaremos aqui reunidos mais uma vez. Paz e bem.